Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula do nosso módulo 14, né? Parte 3, finalizando hoje a nossa apostila 4. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas duas últimas aulas que foram e da que nós vamos realizar hoje, que nós estamos falando sobre essa questão de magnetismo, de ímãs, de entender como funciona. Hoje nós vamos falar sobre ondas de rádio e televisões. E também sobre os cartões magnéticos, tá bom? Então vamos lá para a nossa apostila. Ondas de rádio e televisão. As ondas sonoras de rádio e TV são ondas eletromagnéticas formadas pela oscilação simultânea de um campo elétrico e de um campo magnético. A transmissão e a recepção desse tipo de onda ocorrem por meio de antenas. Gente, um campo eletromagnético, né, que vai fazer essa atração. Lembra lá do experimento do prego, junto com a palha de aço e fio de cobre? Não gerou um campo eletromagnético que puxou a palha de aço para junto do prego, quando foi ligada à bateria? Então, aqui também, para que tenham as ondas de rádio, né, é necessário, e de televisão também, é necessário que tenha esse campo eletromagnético, tá bom? De maneira semelhante no setor de telecomunicações, as comunicações sem fio consistem na transferência de dados e de informações sem a utilização de cabos, o que permite que as distâncias envolvidas sejam curtas ou longas. Os aparelhos celulares, muito comuns em nosso cotidiano, também utilizam as ondas de rádio para o seu funcionamento. Por isso, podemos telefonar para pessoas que se encontram em localidades diferentes da nossa, uma vez que as antenas de telecomunicações propagam o sinal de entrada e saída do nosso aparelho. Pela tecnologia Wi-Fi, abreviamos as palavras em inglês Wireless Fidelity, que significa fidelidade sem fio. Os dados são transmitidos por meio das ondas de rádio ou por outros tipos de ondas eletromagnéticas. As informações de internet são transmitidas por meio dessas ondas, recebidas por um adaptador, que é o roteador, e no roteador elas são decodificadas e emitidas por uma pequena antena presente nesse aparelho, permitindo que dispositivos com tecnologia Wi-Fi tenham acesso à internet. Então, a gente tem na primeira imagem antenas de telecomunicações. Essas antenas transmitem não apenas ondas de rádio, mas também as de TV e as dos telefones celulares. Ao lado nós temos imagens de aparelhos roteadores, né, que é esse branquinho aqui, tá vendo? Com a anteninha. Que são instalados, né, nas casas para que o sinal de internet seja distribuído aos dispositivos com Wi-Fi, como computadores, celulares, as televisões, né, etc. Cartões magnéticos. Outra realidade do mundo moderno é o cartão magnético, que vem substituindo o papel moeda, ou seja, o dinheiro. Atualmente, a maioria dos estabelecimentos comerciais aceita cartões magnéticos. O princípio de funcionamento desse objeto é o eletromagnetismo. No verso do cartão é aplicada uma corrente elétrica e é produzida a tarja preta magnetizada. Nessa tarja são formados códigos específicos para cada cartão. As máquinas utilizadas nos estabelecimentos comerciais são capazes de interpretar esses códigos. Os cartões magnéticos também são utilizados para outras finalidades, como em chaves eletrônicas utilizadas em hotéis, moradias ou outros estabelecimentos. Então, na primeira imagem, a gente tem uma máquina de leitura de cartão magnético para pagamento, né? E ao lado a gente tem uma chave eletrônica magnética para abrir portas, muito comum em hotéis. Ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame realizado em uma máquina que, a partir de um campo magnético, gera imagens do corpo de uma pessoa. Esse procedimento possibilita diagnóstico médico avançado, que vão desde fraturas até tumores. A informação das imagens só é possível porque determinados elementos químicos presentes no corpo humano, quando estimulados por um campo magnético externo,
são capazes de emitir radiofrequência, o que gera imagens semelhantes às de um radar. Então, aqui na imagem a gente tem um paciente, né, que está realizando aí o exame de ressonância, tá? E a radiofrequência é um conjunto de ondas eletromagnéticas com características específicas que se propagam no espaço. Para praticar, agora é com você. Na imagem abaixo, vemos uma porta com sistema de fechamento moderno. Observe e depois leia a legenda que explica que sistema é esse. Então, tá lá. Quando uma corrente elétrica percorre um fio elétrico, surge um campo magnético ao redor do fio. Essa propriedade, chamada de eletromagnetismo, permite que a porta seja trancada, tá bom? A imagem e a legenda descrevem que tipo de ímã? O eletroímã, né? Que é utilizado aí na corrente elétrica. Esse é o ímã natural ou artificial? Justifique a sua resposta. Os ímãs eletromagnéticos, eles são artificiais, pois eles utilizam eletromagnetismo para funcionar. Os ímãs naturais são originários da rocha magnetita. Utilize as palavras abaixo para completar adequadamente o texto. Então, temos rádio, internet, músicas, programas de TV, eletromagnéticas e micro-ondas. Então, vamos lá preencher as lacunas. As ondas eletromagnéticas são o resultado da interação de campos elétricos e magnéticos. Foi graças à sua descoberta que hoje podemos ouvir músicas ou notícias no rádio, assistir a programas de TV, aquecer alimentos no micro-ondas, acessar a internet e muitas outras coisas. Vamos testar? Marque um X na afirmativa incorreta a respeito do eletromagnetismo. Então, a resposta correta é a B. O eletroímã funciona mesmo quando a corrente elétrica se encontra desligada. Muito errada essa afirmativa, né? Marque um X na alternativa que completa corretamente a afirmação a seguir. A comunicação do sistema de Wi-Fi ocorre por meio da transmissão de ondas eletromagnéticas. Tá bom? E aí, pessoal, antes de finalizar a nossa apostila, a gente tem um textinho aí para explorar. Vamos fazer uma bússola? Como vimos, a bússola é um instrumento usado na orientação espacial. Ela possui uma agulha magnetizada que aponta para o norte. A partir desse princípio simples, é possível construir um modelo caseiro de bússola. Para isso, primeiro relembre quais são os pontos cardeais e relembre também como é possível se orientar pelo Sol para descobrir essas direções. A agulha das bússolas sempre aponta na direção norte-sul. Para saber qual é a ponta norte e qual é a ponta sul, podemos usar outra bússola ou observar os pontos cardeais geográficos. Para isso, temos que observar onde nasce o Sol e esticar o braço direito para esse ponto, que é aproximadamente o leste. Então, a nossa frente estará ao norte. Então, vocês vão precisar de uma agulha, que deve ser manuseada, no caso, né, por um adulto, porque nós não estaremos na escola, um ímã, um pires, uma rolha ou um pedaço de isopor. E aí, pessoal, eles vão dar a instrução, né, de como fazer. O professor ou adulto deverá esfregar o ímã na agulha, sempre na mesma direção. Nesse caso, ó, vocês estão vendo que está sempre para lá, ele está esfregando o ímã, né? Não se deve fazer movimentos contrários com o ímã, mas sim esfregá-lo sempre no mesmo sentido. O adulto deve cortar um disco da rolha e espetar a agulha nele, como mostra a imagem ao lado. Posteriormente, colocar o disco, né, com a rolha, o disco de rolha com a agulha sobre a água, de modo que ele possa girar livremente. É escolhido a rolha, pessoal, ou isopor, porque flutua na água, tá? Porque é menos denso que a água. E aí diz, né, agora gire lentamente o pires sobre a mesa e observe o que acontece. Quando vocês fizerem essa experiência, vocês vão poder observar que, né, se a agulha não é um ímã, como que ela ficou imantada?
A agulha ela ficou imantada porque o objeto metálico que foi atritado com ela, né, com o ímã, lá no passo 1. Então, quando passou o ímã na agulha, a agulha ficou imantada. Que força que atrai a agulha? O magnetismo terrestre. Lembra o magnetismo terrestre como que é? Lá no Polo Sul. É o Polo Sul geográfico, é o magnetismo, é o campo magnético norte, né? E no Polo Norte é o campo magnético sul, tá bom? Compare as duas imagens a seguir e indique corretamente os polos magnéticos do planeta Terra e os da bússola. E veja o exemplo. Então, gente, aqui, ó, no norte é o campo magnético sul e no sul é o campo magnético norte, tá bom? E a bússola, né, sempre vai apontar pelo norte-sul magnético, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Para conectar, maglev, tecnologia de levitação magnética no Brasil. Um veículo para transporte de passageiros flutuando com um tapete mágico, sem a necessidade de rodas ou de qualquer outra forma de contato com o solo, tornou-se possível com os avanços tecnológicos de hoje. Esse tipo de veículo emprega a chamada levitação magnética, mais conhecida pela sigla em inglês maglev. Com essa tecnologia, o transporte fica mais silencioso, o consumo energético e a poluição atmosférica são menores, e velocidades e acelerações maiores do que os produzidos por trens convencionais e desgaste com atrito mecânico é inexistente. Mas uma vantagem, a baixa interferência com obras civis de implantação quando comparada a sistemas que usam rodas e trilhos. Na tecnologia maglev, forças magnéticas, as mesmas que conhecemos ao brincarmos com ímãs, permitem vencer a ação de gravidade e promover o fascinante estado de levitação. Naturalmente, controlar essas forças para transformar uma possibilidade tecnológica em um equipamento de uso corriqueiro, vencendo dificuldades de ordem industrial e econômica, não é uma tarefa trivial e exige o trabalho de engenheiros técnicos, físicos, arquitetos, economistas, desenhistas industriais e etc. Explore. No texto, cada parágrafo traz um tipo de informação. Escreva poucas palavras. Qual é a informação dada? No primeiro parágrafo, eles falam como é o funcionamento de um veículo que utiliza levitação magnética. No segundo parágrafo, eles falam das vantagens de utilização desse veículo. E no terceiro parágrafo, eles falam como ocorre o estado de levitação do veículo. No terceiro parágrafo, lemos: na tecnologia maglev, forças magnéticas, as mesmas que conhecemos ao brincarmos com ímãs, permitem vencer a ação da gravidade e promover o fascinante estado de levitação. Por essa frase, podemos entender que as forças magnéticas são responsáveis pela levitação do veículo, tá bom? Após a leitura, é possível afirmar que a tecnologia de levitação magnética já pode ser utilizada em transportes de passageiros no Brasil? Por quê? Não. O texto explica que ainda é uma possibilidade transformar essa tecnologia em uso corriqueiro, ou seja, afirma que ainda não está disponível para o uso da população brasileira. Por que os cientistas procuram alternativas para os veículos que temos atualmente? Né? E eles pedem que a gente escreva no caderno. Eles procuram, gente, alternativas para que a gente fique menos dependente dos recursos naturais esgotáveis, né? Como, por exemplo, os combustíveis fósseis. Tá joia? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Se ficou alguma dúvida, levem para a live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los. Tá joia? Um beijão e até mais.